Olá a todos, pessoal, nesse episódio de hoje do Guilherme Tech, vídeo opinião do canal. Pessoal, o que eu quero falar no vídeo de hoje é o seguinte: eu vi essa notícia, né, que eu tô trazendo para vocês e resolvi gravar, porque eu já vivenciei isso de algumas formas. Vocês sabem que chinês é fogo, né? Pois é. E é preciso, pessoal, que você tenha muito cuidado ao comprar itens de informática hoje em dia, tá bom? Porque os chineses estão em tudo que é lugar. Engana-se quem acha que chinês está só no AliExpress. Tá não. Chinês está na Amazon, chinês está na Magalu, chinês está na Americanas.com, chinês está em tudo quanto é, está no Mercado Livre, está em tudo quanto é site de comércio eletrônico. Tanto que tome cuidado, que aquelas compras internacionais que aparecem lá no Mercado Livre é chinês vendendo, tá? E chinês, vocês sabem que eles fazem de tudo, né? Você consegue comprar coisas boas, coisas duvidosas e coisas ruins. Porque chinês não só vende coisa usada como nova, como também chinês falsifica. E eu já vivenciei duas situações na pele, né? A primeira foi uma NVIDIA GT 630 da PCIe, que na verdade era uma 550, uma GTX 550, né, de 1 GB. Não era uma GTX 730 ou coisa assim, não era uma placa de 2 GB parruda, né, era uma placa inferior, estava com os adesivos da PCIe, não era uma PCIe original, tá? E a segunda vez foi uma NVIDIA 1050 Ti, que também não era uma placa verdadeira. Ela era uma placa inclusive do Alfan, mas na verdade ela não passava de uma GT 620, que a melhor BIOS que a gente conseguiu achar depois para poder tentar recuperar essa placa foi uma BIOS da EVGA, que nem fabrica mais placa de vídeo, né? Então, pra vocês verem, chinês é fogo. Eles pegam coisas que estão bombadas no mercado da informática e ou vendem usadas como novas ou vendem falsificadas. Pega uma versão mais fraca daquele dispositivo, coloca uma carcaça diferenciada, põe a BIOS modificada de um modelo superior e vende aquele item como se fosse aquele modelo por um preço extremamente irrecusável. É o que acontece muito com as 1050 Ti, né? Você tinha aí uma enxurrada quando as 1050 Ti estavam no auge do seu sucesso. Você tinha uma enxurrada de placas baratérrimas por R$200 no AliExpress na época. Não tinha taxagem, não tinha nada disso, né? Então você tinha aí essas placas a preços muito atrativos que você comprava no AliExpress. A bendita da placa chegava aqui e era uma placa completamente fora da realidade. Você punha ela no computador, ela reconhecia. Você instalava o driver era instalado normalmente, não dava erro 43. Mas se você usasse um pouco mais a placa, que é o propósito, né, de você fazer a aquisição de uma GPU dessa, ia lá jogar seu GTA V, ia lá usar uma plataforma de Second Life, jogar um CSGO, por exemplo, alguma coisa que entendesse que estava sendo utilizada uma GTX 1050 Ti de 4 GB e setava os gráficos para a capacidade gráfica dessa placa, que não é pouca. Essa placa ela tinha uma boa capacidade gráfica na época, né? Um bom motor gráfico, aliado à quantidade de VRAM, ao fato de ser já 128 ou 256 bits, enfim, já era uma placa mais modernizada. Então, as aplicações entendiam que eram capazes, né, os jogos entendiam que eram capazes de rodar com qualidade mais alta. E aí você tá ali, às vezes você mal começava a jogar, já dava pau. Às vezes você estava jogando ali, entretido, e de repente, pimba, dava um erro de hardware. Erro de hardware. E começa a dar erro de hardware. A tela pisca, dá pau, fecha o jogo, dá PT.
e você fica sem entender, poxa, será que a minha placa tem problema? Será que a minha placa veio com defeito? Não. O único defeito da sua placa é que ela é uma placa falsificada, né? E pessoal, isso não era muito incomum não, tá? Tem muitos registros aí de pessoas. Vejam, tem vídeo aqui no canal sobre isso, né? Onde um amigo meu compra um computador caríssimo, gamer, né? O preço de um carrinho velho aí. Ele pagou num computador gamer, comprado nas Americanas da vida, que todas as peças do computador eram de péssima qualidade. Era um Core 5? Era um Core 5. De segunda geração, com peças de péssima qualidade, uma fonte bomba, uma placa-mãe de marca duvidosa, né? E uma placa de vídeo GTX 1050 Ti falsificada, que é exatamente a placa que eu peguei depois, foi descartada, que eu tentei recuperar, consegui descobrir qual era a BIOS, qual era o modelo correto dela, consegui uma BIOS da EVGA que funcionou com aquela placa, e deixei claro, até 720p HD, aquela placa estava funcionando muito bem. Já em Full HD ela já estava apresentando problemas, anomalias. Por quê? É uma placa que foi modificada para ser falsificada para se parecer com uma 1050 Ti, tá? E com base no chip gráfico da placa, eu peguei e consegui descobrir qual era o real modelo equivalente àquele chip. E aí eu pus uma BIOS que funcionou, mas você não tem garantias, por tanto de modificação que eles fazem no hardware, você não tem garantias que esse hardware vai funcionar na sua plenitude em Full HD ou qualquer coisa do gênero. Entretanto, uma placa que estava funcionando, né? Eu troquei ela em 2 pentes de memória de 4 GB DDR4, né? Que também não tava lá essas coisas não, só um deles que ficou bom na máquina. Eu coloquei no computador da minha esposa, que tem 12 GB hoje, né? Mas foi melhor do que ficar com aquela placa de vídeo sem futuro, né? Mas outra coisa que chinês também faz, pessoal, né, é vender coisa usada como se fosse nova. E aí eu vou entrar aqui no mérito das RX 580, né, da AMD, por exemplo, que virou febre como placas de vídeo super custo-benefício. Eu tenho um vídeo aí extenso que eu falo sobre isso, mas que é bem da verdade, pessoal. Hoje em dia, né, em 2024, por exemplo, ou já há algum tempo, essas placas, elas são todas elas que não sejam de marcas conhecidas como Asus, MSI, Galaxy, EVGA. Eu acho que a EVGA ainda chegou a produzir a X580, PCIe, né? Se não for essas marcas aí, que são amplamente conhecidas, XFX, a Fox, são marcas antigas que na época do lançamento, na época que a 580 estava no mercado como uma placa nova, né, recém-lançada, venderam essas placas, fabricaram essas placas e colocaram no mercado. Tirando isso daí, as outras marcas que tem, até mesmo a minha MLLCE, Soio, Maxan, e tantas outras que tem aí, né, Veneda, tudo placa usada. Muito provavelmente boa parte delas foi usada, extensamente utilizada em mineração, e outra parte é placa usada mesmo, de pessoas que foram desfazendo isso daí em descartes eletrônicos, né? Pessoa que jogava, pessoa que comprou o computador e veio com a placa e usava um uso comum, depois descartou o computador para um centro de reciclagem, enfim. São vários os fatores que levam as pessoas a fazerem um descarte de um hardware, né? E o que acontece, pessoal? O chinês acaba pegando essas coisas, vendo como potencial e põe lá muito barato, né? Afinal de contas, uma placa 256 bits, uma placa de vídeo, 8 GB de VRAM, que dá conta, por exemplo, eu estou rodando Second Life com um gráfico entre o alto e o ultra, fazendo gravação de tela para vocês aqui, né? Perfeitamente. Poxa, né? É uma placa muito boa. Se tratando que você acha ela aí nova, você acha ela aí no mercado, né, nas lojas de e-commerce por R$600, R$650. Hoje não tá tão barato, mas você ainda acha aí por R$650.
Você acha aí? Vê meu vídeo aí que vocês vão ver, né? É uma placa que salta os olhos, porque uma placa equivalente com 8 GB da NVIDIA, por exemplo, você não compra por menos de R$1.500, R$2.000, olha lá. Nova, né? Tô falando de placa usada tá custando isso, né? Placa da NVIDIA com a mesma capacidade. Então, salta aos olhos, né? E chinês vendo potencial. O que é ruim nessa história é que eles não, muitos vendedores que vendem essas coisas não deixam claro que isso é equipamento remanufaturado. Tudo bem, a minha MLLSE tem um design diferente. O PCB é ASUS, as memórias são Samsung, é tudo original de uma placa da ASUS. Ou seja, pegaram uma placa da ASUS RX 580 e fizeram uma troca uma troca da carcaça, né? Puseram um black plate novo. Não sei se a placa da ASUS tinha black plate, mas pelo padrão dessas placas eu acredito que sim. Então eles puseram um black plate novo, colocaram conexões novas, colocaram fãs novas, né? Um par de fã dual fan novo, puseram conexões novas. Então você vê que a placa ela é muito nova, né? Você vê que é uma placa muito nova e uma placa que funciona muito bem, né? Mas é uma placa remanufaturada. Então assim, muitos vendedores acabam deixando de lado essa questão ou não colocam isso de forma muito clara e as pessoas acham que estão comprando uma placa nova. Por exemplo, nunca saiu, na época que a X580 era uma placa de mercado, né, nova, nunca saiu a X580 com fã iluminada com LED RGB, porque na época dessas placas isso não era muito comum. Tanto que você não tem na mesma época as concorrentes como as NVIDIA com fã RGB, né? Isso não era muito comum. Saía modelo dual fan, modelo 3 fan, mas não saía o modelo com fã RGB. E hoje você tem modelo aí branco, né, todo branco, com fã RGB da X580. Essa é a placa remanufaturada, que foi feita uma nova roupagem nela, colocado isso daí. Mas não quer dizer que a placa é nova. E muitas vezes as placas são vendidas como nova. Inclusive, até em site como Pichau, você vê lá o modelo da Rise Mode, que é muito parecido com o modelo da Veneda, sendo vendido, dando a entender que é nova. E não é, tá? A Rise Mode pegou pegou lá a fábrica, a mesma fábrica que fabrica as placas para vender, que fabrica não, que monta, que remonta, que reconstrói as RX 580 para Veneda e fez um lote de RX 580, né, com fã RGB também, eu acho, se não me engano, toda branca, com a marca Rise Mode. Mas se você pegar ambas as placas, você vê que o desenho é muito parecido, porque ela foi remontada no mesmo parque fabril, né? Então acontece muito isso. Agora, o que mais impressiona, pessoal, é o seguinte: até HD eles estão reutilizando, até HD. E HD é uma coisa complicada, porque HD, principalmente HD mecânico, né? Vamos falar aqui estritamente de HD mecânico, galera, é complicado isso. Porque o que os chineses estão fazendo? Isso é uma página que vocês estão vendo aí na tela interativa da Seagate, falando que tem gente vendendo HD usado como novo. Sim, tem gente vendendo HD usado como novo. E eu vi um vídeo no canal do Peperaio, e foi que me decidiu gravar esse vídeo aqui, né? Que trata exatamente disso. É impressionante. O chinês está vendendo HD barato nos e-commerce. Não se engane, no Mercado Livre também, tá? Na Magalu, tomem cuidado. Estão vendendo HDs de 3 teras, de 4 teras, né? HDs com alta capacidade, muitas vezes HD de alta velocidade, HD para servidor, HD para DVR, usado em DVR, aqueles circuitos de monitoramento de videocâmera, né? A preços muito convidativos, porque HD é caro, galera. HD não é um HD novo, não é barato, tá bom? Eu tô comprando uma case para HD USB
que está me saindo, tô esperando o cara vir trazer para mim, mas eu acho que não sei, né? Vamos ver. Nova, que está saindo para mim a preço de custo R$60, tá? Porque eu fui ver preço de HD usado de 1 tera, R$140, R$150. HD usado. HD novo de 1 tera de notebook, que é pequenininho, tá custando aí quase R$200, R$300. Aí você vê, né, nos e-commerces aí HD grande, desses grandões, né, HD convencional para desktop, com 3 tera custando R$100, custando R$150. E tudo leva a crer que é novo, e na verdade não é. E o que o chinês faz? O chinês faz igual ele faz com placa de vídeo. Ele troca, no caso, ele muitas vezes troca a placa lógica, a PCB do HD. Para quem não sabe, o HD mecânico ele tem uma placa lógica, tá? Ele não é estritamente uma coisa sólida de metal. Ele tem uma placa lógica, que é onde ficam as conexões SATA da energia e dos dados, para que ele possa funcionar. E muitas das vezes, quando o HD estraga, quando ele para de ler e não inicializa, não faz nenhum tipo de barulho, pode ser defeito na placa lógica. Então você conseguindo uma placa lógica do mesmo modelo daquele HD, uma placa lógica nova que esteja funcionando, você vai conseguir recuperar aquele HD, ele vai voltar a funcionar normalmente, né? HD mecânico só fica descartável, literalmente, a ponto de não se ter mais utilidade, a não ser como peso de papel ou como sucata no quilo, quando os discos internos por algum motivo apresentam problemas de leitura, o braço empena, o disco empena e você não consegue mais fazer a devida leitura, né? Mesmo a placa lógica estando boa e a comunicação estando correta, o HD ele fica fazendo aquele barulho, aquele tec, 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 tec. Isso indica que o braço está com problema e que o HD está com dificuldade de leitura dos dados nos discos internos. Então, aí nesse caso, não tem muito o que fazer. Mas galera, não se enganem. Eu não duvido nada que o chinês abra essas coisas e troque os discos. Enfim, o que acontece é que eles estão vendendo HD usado como se fosse novo. Isso é um fato. Eu andei presenciando isso, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo também, né? Porque eu estou procurando, né, uma alternativa aqui. Por enquanto, eu estou na DockStation, que o cara está me vendendo uma nova a preço de custo a R$60, né? Tá muito barato. Uma DockStation USB para 2 HDs. Agora, eu também tenho olhado HD de notebook, porque para quem não sabe, meu gabinete novo, bonitão aqui, meu aquário, não tem slot, não tem espaço para colocar HD convencional. Acontece, as coisas modernizam. Tem espaço para pôr mais SSD, tem espaço para colocar HD de notebook. Entretanto, não tem espaço nenhum para eu colocar um HD convencional. Não tem onde eu colocar um HD convencional, tá? Não existe local, eles não deixaram um local para HD convencional. Então, ou eu uso um outro SSD ou um HD de notebook, ou eu utilizo uma case, né, para HD externo, que é o que eu estou fazendo atualmente. Só que essa aqui está emprestada e eu preciso devolver, tá bom? Mas é isso, galera. Fiquem ligados com relação a isso, viu? Tomem cuidado principalmente com aqueles HDs de tarja vermelha, que são HDs de alta velocidade e alta capacidade de leitura e escrita, porque eles são utilizados em servidores. Eles são utilizados em unidades de vídeo monitoramento, porque eles foram feitos para alta capacidade de gravação e leitura. Porque se você, para quem não sabe, né, as unidades de vídeo monitoramento de segurança, elas ficam gravando 24/7. Não é igual antigamente, que você acabava o dia, que de tanto em tantas horas você tinha que ir lá trocar a fita. Que antigamente se usava videocassete. Então você tinha que ir lá trocar a fita, né? Você tirava a fita usada, a fita encheu, você tirava a fita e colocava uma fita nova. Antigamente era assim, hoje em dia não.
Hoje em dia a máquina trabalha 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E ela tem os ciclos. Se naquele dia ali não aconteceu nada e tá tudo tranquilo, né, não teve nenhum incidente que precise que aquelas imagens sejam guardadas, elas são sobrescritas. E assim vai. E vai criando ciclos. Como esses HDs são de altíssima capacidade, você consegue gravar vários dias de vídeo, dependendo da qualidade. Quanto mais alta a qualidade do vídeo, menos capacidade menos dias de gravação você consegue fazer sequencialmente. Por quê? Porque o arquivo vai ficar muito grande, isso vai demandar de mais espaço no disco, né? Mas quanto menor a qualidade do vídeo, mais dias de gravação você consegue ter ali sequencialmente, porque vão gerar arquivos pequenos e você vai conseguindo aí gravar muitos arquivos dentro da unidade de armazenamento, mesmo ela sendo muito grande. Então tem que ficar ligado com relação a isso, viu, galera? Tomem cuidado com relação a isso, porque chinês é fogo. Chinês é fogo. Eles conseguem, né, fazer com que a gente caia na lábia deles. A verdade é essa, né? Assim como agora acontece com as placas de vídeo, que você, né, acha que está comprando aí um placão por um preço irrisório, e se não for falsificado é uma placa usada, vendida como se fosse nova, né? Tem também a questão dos HDs. Você acha que está fazendo um puta negoção, comprando um baita de um HDzão, né? Tudo no aumentativo. A trolha que você leva depois também é no aumentativo, porque isso aí vai dar pau, não vai funcionar direito, não vai durar o tanto que deveria durar, né? E aí, meus amigos, tome e ligou. Assim, eu vou falar uma coisa para vocês aqui para finalizar o vídeo, que é o seguinte: eu não acho de todo ruim isso não. O cara pegar um parque fabril, pegar aquilo ali, recondicionar e colocar na praça, não tá errado. O que eu acho errado é que quem vende não deixa claro que isso é remanufaturado, que isso é usado, que isso foi retrabalhado. Eles não deixam claro isso. As pessoas compram como se fossem novas. Porque se está claro que aquilo ali utiliza peças remanufaturadas, que aquele HD é um HD remanufaturado, que aquela placa de vídeo ela utiliza componentes reaproveitados, remanufaturados, tá? Você sabe que a vida útil desses equipamentos são menores do que um equipamento novo, completamente novo. A vida útil é menor, tempo de garantia vai ser menor, tudo vai ser menor, porque aquilo ali utiliza coisas que já foram utilizadas e você não tem como saber o real histórico. Tudo bem, minha MLLSE RX580 pode ter sido placa de alguém que só jogava, pode ter sido uma placa ASUS de alguém que nem sequer jogava, apenas tinha ela no seu setup, o que fez com que não houvesse um desgaste muito grande dos componentes da placa. O chinês foi lá, pegou aquela placa no descarte, remontou e retrabalhou ela fisicamente, deu uma aparência de uma placa nova, e de fato ela tem uma aparência de ser uma placa muito nova, colocou de volta no mercado por um preço muito barato. 500 conto eu paguei na minha. Valeu a pena? Valeu. Mas é questão de sorte, cuidado. Agora, vai durar o mesmo tanto que uma RX580 da ASUS, originalmente da ASUS, comprada nova? Não sei. Por enquanto, tem 8 meses que eu comprei essa placa em dezembro. Tem 8 meses que eu tô com essa, 9 meses que eu tô com essa placa, né? Em dezembro vai fazer um ano. Então não tem, tem quase isso. Em dezembro vai fazer um ano que eu tô com essa placa. Tá resolvendo. Tô trabalhando, tô gravando, tô fazendo, tá dando certo. Mas se ela vai durar 5, 10, é exagero. Mas se ela vai durar 3 anos sem dar problema, não sei. Por enquanto ela está durando. E isso é o que importa. Eu tenho plena consciência que
por se tratar de uma placa que foi retrabalhada, ela pode não durar tanto quanto eu gostaria. Como ela pode durar muito mais do que do que minhas expectativas. Pode acontecer. Sim, ela é uma placa muito nova. Pode acontecer. Fisicamente ela é muito nova. O mesmo vale para esses HDs. Pode ser que um HD desse aí não dure tanto quanto deveria durar um HD novo de mesma capacidade, com a mesma configuração, né? Como pode ser que dure. Pode ser que saia um lote de equipamentos que estavam com defeito, por exemplo, DVR. Pode ser que sejam HDs que você dê sorte de pegar um HD desse que seja oriundo de um lote de equipamentos de DVR que saíram todos com defeito. Aí foram descartados pela fabricante. Aí outra empresa pegou esses equipamentos, retirou essas unidades de armazenamento que praticamente não foram utilizadas, né? Praticamente não foram extensamente utilizadas, e colocaram de volta no mercado por um preço mais acessível. Tudo é questão de sorte. Agora, os vendedores precisavam ser claros em relação a isso. E uma coisa que eu acho engraçado, que aqui no Brasil é assim. Aqui no Brasil se preocupa muito com cobrar imposto, arrecadar dinheiro, né? Os políticos se preocupam muito com isso. O político quer dinheiro, né? Há de se ver o que está acontecendo aí agora. Tudo isso que está acontecendo aí agora, né? Não é porque jornal andou expondo coisa, não. Todo esse rebuliço que está acontecendo aí no âmbito federal, entre dois poderes, é porque um poder foi mexer aonde o outro poder mais sente, no bolso, nas emendas impositivas dos políticos. Quando foram mexer nisso, foram meter a tesoura nisso, colocar o cadeadinho, né, fechar a torneira referente a isso, aí a coisa tomou outra figura, porque já tinha um jornal divulgando coisas aí feitas por integrante de um outro poder, né, que já eram por si só extremamente absurdas. E obviamente que isso, toda essa exposição pública, né, para o mundo inteiro, não só para o Brasil, obviamente que isso fez com que o outro poder que tem capacidade de fazer alguma coisa tomasse providências, apesar que estão até demorando, mesmo havendo um outro detalhe aí. Mas não se engane, tá? Um poder não está tomando providências, basicamente por conta daquilo que o jornal divulgou. É que acabou casando tudo, coincidindo tudo. Mas na verdade, um poder está tomando providências, ou se fazendo entender que vai tomar providências com relação ao outro poder, tá? Porque o outro poder mexeu no bolso. E eu estou falando isso porque é o seguinte, porque aqui no Brasil a gente não vê políticos federais com projetos de lei, por exemplo, obrigando que lojas que vendam eletrônicos em sites de comércio eletrônico, como computadores, games, essas coisas todas, sejam explícitas, sejam obrigadas a serem explícitas e deixarem claro que aqueles computadores que são vendidos montados são computadores vendidos com peças usadas. Não tem nada novo ali. Entendeu? Que deixem claro que eles utilizam placas remanufaturadas, né? Que deixem claro que aquilo ali utiliza peças que não são novas. E podiam criar leis também que garantissem que quando o consumidor fosse vítima de um produto falsificado vendido nesses mesmos e-commerce, né, que quem vendeu seja obrigado, por força de lei, a ressarcir o cliente, não com dinheiro, porque o dinheiro é pouco. Muitas vezes não, tá? Igual esse meu amigo que pagou o preço de um carrinho velho, um computador gamer cheio de peça velha, peça usada, peça de, né,
de geração muito antiga e peça falsificada, tá? Peça de má qualidade também, é claro que o ideal ali naquele cenário seria ele devolver o dinheiro, porque é um absurdo, né? Mas não tem lei que garante isso, infelizmente. E eles dão uma garantia muito pequena, de 3 meses no máximo, justamente para evitar que tomem na tarraqueta, porque vai demorar para a pessoa descobrir. Muitas vezes, ainda mais um usuário comum, leigo, vai demorar para ele descobrir que a GTX 1050 Ti da máquina que ele comprou e pagou lá R$3.000, R$3.500 só na CPU, né? É uma placa falsificada, por isso que quando ele vai rodar o GTA V, dá erro. Por isso que quando ele vai rodar o CSGO, dá erro. Por isso que quando ele vai rodar algum jogo pesado, dá erro. Ele vai demorar a descobrir isso, né? Porque muitas vezes acaba acontecendo o seguinte: aciona a garantia, manda a placa para outro lugar, né, lá de volta para a empresa pega e manda outra placa nova, também falsificada, porque não existe legislação que é clara sobre essas coisas. Então os políticos, ao invés de se preocuparem com coisas importantes, querem saber de dinheiro, né? Taxar todo mundo eles querem. O que acaba fazendo com que a gente fique no prejuízo muitas vezes, porque você compra um HD desse aí, você acaba ficando refém desse tipo de coisas, como esses HDs aí, usados, vendidos como novos, por conta de preço. Porque já tem taxa, você tem que pagar o taxade. Aí você vai ver um HD de 3 TB, 4 TB, tá, etiqueta vermelha, de alta capacidade, processamento e velocidade, né? Você vai ver um HD desse aí, novo, com as taxas do taxade, sai muito caro. Hoje em dia fica muito difícil. E aí você vê, né? O chinês pega uns trem desse aí e coloca num preço que é muito convidativo. Que mesmo você pagando a taxa do taxade, ainda sai mais barato do que você comprar de um vendedor brasileiro que importa essas coisas, que trabalha com marcas legítimas e coisa e tal, né? Então fiquem muito ligados a isso, galera, porque infelizmente o Brasil é desse jeito, não tem uma legislação eficiente. E chinês se aproveita de que tem gente querendo as coisas, né? Tem gente que compra e eles também não são claros o suficiente. Porque se eles colocassem no anúncio, deixassem claro que esses produtos são remanufaturados, são produtos usados e coisa e tal, não precisaria estar fazendo esse tipo de vídeo aqui. Porque tudo bem, tem muita gente que só olha preço. Tem muita gente que não olha o tipo de produto que está comprando. Tem gente que compra achando assim, pô, olha só, comprei um placão de vídeo com 8 GB de VRAM, 256 bits por R$200 no AliExpress. Olha só, a placa chega aqui, não tem nem black plate, às vezes não tem nem heat pipe, como eu mostrei no vídeo que eu gravei das placas, um modelo lá que nem isso tinha. As conexões tá tudo oxidada. Eles passaram tinta em cima da oxidação. Aí você vê claramente que foi passado tinta em cima da oxidação. Aí a pessoa, mas não, a pessoa tá, olha, negoção, super recomendo. A placa nem marca tem. Ela vem sem nada. Comprei um placão por R$200. Novo. Grande coisa. Tomou na tarraqueta, porque olha preço, entendeu? Tem gente que faz isso, tem gente que só olha preço e não vê do que se trata realmente o produto. Ocorre que os próprios vendedores não deixam claro do que se trata o produto, e aí fica difícil, né, você dizer que a pessoa comprou só por causa do preço, que a pessoa muitas vezes comprou não foi só por causa do preço, foi porque ela viu lá e deu a entender que era novo. Ela achou, pô, mas fica ligado, tá, galera? Barato, coisa barata em informática não é boa. Não existe coisa boa e barata em informática, tá?
Existe coisa boa com preço que tem um custo-benefício. Mas muitas vezes, ainda mais hoje em dia, do jeito que o dólar tá e do jeito que as taxas estão por aí, que a taxação tá por aí, hoje em dia não tem nada barato. Nada. Tá? Vocês acham barato pagar R$370 num Core i7 4790K de quarta geração de 2000 e qualquer coisa? 2018, 2017, por aí? Vocês acham barato comprar um processador desse? Pagar isso aí, um processador desse? Que claramente, se fosse lá fora, nos Estados Unidos da vida, que a economia é mais solidificada, ia custar aí o equivalente a 50 conto um processador desse, se não for menos, só o processador. Vocês acham justo pagar quase R$400 num processador de quarta geração, sendo que nós estamos na 13ª? Não é. Vocês acham barato pagar num kit Core i3 3470, né? Uma placa mãezinha aí meia boca, H61 e 8 GB de RAM somente, um pentezinho só. Vocês acham barato pagar aí 600 conto, 650, quase 700 conto num kit desse? Não é barato, galera. Vocês acham barato pagar R$2.500 numa CPU com um gabinete gamer cheio de firula RGB, que utiliza uma placa-mãe antiga, de segunda geração, com Core i5 de segunda geração, 8 GB de RAM só, DDR3, de baixa frequência, um SSD apenas, nem HD não tem, uma fonte que você vai saber lá qual é a qualidade dessa fonte, que muitas vezes a placa de vídeo que tem é uma placa de vídeo também antiga, é uma GT. Agora estão com mania de colocar a tal da GT 630, 730. Estão com mania de colocar essa placa aí. Nem para botar o RX 550 pelo menos, né? Para dar uma... Não, com essas placas aí. Vocês acham justo pagar 2.500 numa máquina dessa? E eu aqui tô vendendo meu computador inteiro, tá todo anunciado, por 3.000. E as pessoas ainda acham caro. Ainda dão risada. Não tem coisa boa barata. Não tem coisa boa barata. Entendeu? Um bom kit hoje, mesmo sendo de geração mais antiga, assim, não muito atual, né, de 8ª geração, por exemplo, você não monta um bom computador hoje, em se tratando de Intel, por exemplo, né, por um valor muito barato. Não monta, não adianta, é muito difícil. Você vai conseguir aí por 1.500, 1.600 conto aí, montando aqueles kits chinês lá, Xeon X99, processador Xeon e tal, já no padrão DDR4. Mas é olha só, quase R$2.000 num kit processador, placa-mãe e memória. É o que está saindo mais em conta hoje, em termos de computador custo-benefício. Só que caro. Né? Aí você vem ver esses HDs aí sendo vendidos a preço de banana, uns HDzão top, dá a entender que é novo. Aí você vai comprar. Então fica ligado com relação a isso, que já que os vendedores não fazem o papel deles e não tem legislação que os obrigue a deixar claro do que se trata, façam o papel de vocês. Tá muito barato? Desconfie. Ah, mas é um HD Western Digital, é um HD sei lá, Maxton. Galera, abre teu olho, tá bom? Curte, comenta, compartilha, valeu, falou e fui. O canal do Liésio é meu entretenimento. O canal do Liésio é meu entretenimento.